curiosidade, né, Ricardo, que os coroas ainda fazem sucesso, né? Porque a gente não vê tem gente interessada em ver o que a gente fazia quando a gente era jovem, né? Mas a ideia é a gente apresentar para vocês um vídeo, falar um pouco do espírito da época, do que eu acho que a geração 80 representou e representa ainda para o cenário artístico e cultural brasileiro. A gente tem que, evidentemente, criar, antes de qualquer coisa, um pano de fundo cultural. A geração 80, ela surge, a exposição, melhor dizendo, quer dizer, o nome, a geração 80 surge de um nome inventado, que a gente estava muito impressionado com a velocidade, que hoje é uma coisa jurássica de lentidão, com a velocidade dos computadores. Ele dizia, hoje tem computador de primeira geração, computador de segunda geração, vamos chegar a um tempo que vai ter geração 80. E a gente começou a perceber que essa história de geração 80 era uma ideia de apresentar uma turma nova no cenário de arte, causado basicamente pela interrupção que a ditadura provocou. Quer dizer, num certo sentido, você tinha uma produção uma produção, digamos, de caráter mais dinâmico, mais efetivo, contemporâneo, que se relacionava diretamente com os movimentos conceituais da época, mas você tinha surgindo, assim, sabe, quase como dos pantanais das escolas, um grupo de artistas com os quais eu conhecia, até por uma questão geracional, que me identificava com eles, que estavam presentes basicamente nas oficinas de gravura e de escultura do Palácio do Engar em Niterói, nos ateliês de pintura do Parque Lage e nos ateliês também de desenho e de gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Quando eu tive a oportunidade, em 1983, de ser júri do Salão Nacional, a gente pôde constatar com uma certa felicidade que o que a gente considerava apenas uma epidemia carioca era uma epidemia nacional, que havia muita gente em outros lugares que tinha essa espécie de Zeitgeist, né, de espírito do tempo, que se identificava com um tipo de trabalho que buscava uma outra relação expressiva e que não temia, em especial, a questão da figura. Quer dizer, não havia o horror à imagem que se caracterizava de uma geração que talvez reprimida e oprimida pela ditadura, encontrou na questão conceitual uma espécie de estratégia da resistência. Há um texto do Frederico Moraes muito bom sobre essa geração anterior à geração 80, que ele se refere à geração que levou porrada, e que eu até escrevi na época, no alto, assim, dos meus 25 anos, cheio de petulância, assim, nós somos a geração que não levou porrada, mas, enfim, que procurou criar outros aparatos políticos e que procurou criar uma outra linguagem. Eu, antes de desenvolver esse assunto, o João está aí, vamos mandar bala no videozinho que a gente fez para entender um contexto de época. Então, um vídeo rapidinho. Geração 80, para quem tem inimigo, pega a luz aí. Já foi melhor, hoje tem que filmar, né? Aí você. Julho de 1984. Daniel Feliz, edição e em cima Beatriz de Neves. Daniel.
Beleza. Bem, isso é só evidentemente não dá para fazer um apanhado de uma geração assim em 3 minutos, mas é só para assim, os mais velhos matarem um pouco de saudade, né? E os mais novos se encontrarem e se reencontrarem com a Xuxa. Mas enfim, o que a gente quer conversar aqui é mostrar o seguinte: qual foi a proposta da geração 80 e o que ela tem de inovador e o que ela traz de inovador para a produção de arte hoje. O que me pareceu legal é o seguinte: não tem, deixa de adiante é o seguinte, não tem menor didática, sabe? Não sei nem o que é isso e tem muitas reservas a essas aulas muito assim, começo, meio e fim. Vou falando tudo que me vem da cabeça, portanto, podem me interromper a hora que quiser que a gente pare e converse. Não sou professor, não. Trabalho procurando aqui. Acho, inclusive, que a função da arte na academia é provocar a academia, não se adaptar a ela. E acho que artista que começa a se basear, a fazer, como eu peguei um que antes de me dizer bom dia, ele olhou para mim e falou assim, segundo Deleuze, eu olhei para ele e falei assim, querido, primeiro Deleuze, você não existe, você é um ectoplasma, sei lá, é um vomitório teórico, que você, o segundo Deleuze, você tinha que ter me dito alguma coisa antes para dizer segundo Deleuze. Você não me disse nada, você disse segundo Deleuze, é primeiro Deleuze, né? Depois eu. Na minha época era o Merleau-Ponty, agora é o Deleuze, daqui a pouco pensar, e por aí vai. Então, quer dizer, acredito que nada contra a questão teórica, não, acho que ela é fundamental, mas acho que a gente tem que dar às coisas a devida importância e o devido lugar. Eu acho que quando um artista, que muitas vezes é quase que impulsionado a arrumar um emprego na via acadêmica, ele precisa realmente garantir o pão nosso de cada dia, ele deve também ter consciência de que ele é uma unidade virótica, sabe, para contaminar o espaço em que ele habita, e não para se submeter à ordem vigente. Então, num sentido que a gente pode tirar de positivo dos anos 80, não é defender uma geração, nem defender um tipo de trabalho, como eu vim aqui para isso, eu também, graças a Deus, sabe, a vida continua, entendeu? A gente está em outra, estou muito interessado em arte contemporânea, sem querer menosprezar o trabalho. Agora, acho o seguinte, houve uma atitude de coragem e de vontade, que eu acho fundamental, de criar bases para uma questão democrática e contemporânea, que hoje, por sorte, persiste em grande parte da vida brasileira. Acredito que quando você pega um tipo de trabalho geracional, em que não há, como as pessoas preferem argumentar, uma volta à pintura, esse é um discurso conservador e depreciativo dos anos 80, que tenta justificar a ação de um grupo de artistas através de uma volta a alguma coisa, como se fôssemos todos uns caretas ambulantes e que estivéssemos querendo voltar a sentir o cheirinho de terebentina, da pintura e esses papos. Entendeu? Não era nada disso. O que havia era o seguinte, o mundo era outro. Nós vimos aqui o Ayrton Senna, nós vimos o Hélio Brizola. O Brizola foi uma pessoa muito importante na consciência do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade, com 26 anos, de participar da campanha do Brizola para governador. Foi uma honra inesquecível poder, depois de 25 anos de ditadura, poder pegar aquele símbolo que os militares odiavam, entendeu? E mostrar, tamo contigo, velho Brisa, recuperar a tradição trabalhista. E o Brizola ainda tinha como contrapeso o luxo do luxo de ter um secretário de Cultura chamado Darcy Ribeiro. Quer dizer, para quem tem secretários de cultura que a gente costuma ter, a gente tem que olhar que algumas vezes o passado deve ser revisto e lamentado em alguns momentos, né? Gente que mal sabe ler e que só tem a verborragia sem o brilhantismo intelectual do Darcy. Então, quer dizer, num certo sentido, vivia-se um momento de euforia em que o Brasil se recuperava, o Brasil se reencontrava com a democracia. A eleição do Brizola, independentemente de qualquer proselitismo político, que eu não vim aqui para fazer, representou esse chega, que foi muito forte no Rio de Janeiro. Quer dizer, agora a gente está podendo eleger um governador, acreditar que o Brasil ia mudar, que o Brasil ia melhorar. Não havia mais por que você ter estratégias da resistência
não havia mais por que você ficar confinado a um tipo de trabalho excessivamente racional, que evidentemente tem o seu valor e a sua importância, mas que se justificava numa espécie de ambientação repressiva, que já não mais fazia sentido no mundo daquela época, que era a hora da gente ir para a rua, da gente gritar direta já, da gente defender a democracia, da gente batalhar por um país melhor que a gente acreditava que era possível construir, e que eu ainda acho que, apesar de todas as dificuldades, a gente vai construindo aos solavancos, das tapas e porradas, mas a gente vai conseguindo. Então, o que acontece? A geração 80 não foi uma volta à pintura. Geração 80, a exposição, ela foi um campo à diversidade. Diversidade em todos os sentidos, diversidade estética, diversidade comportamental, diversidade sexual, agir politicamente de uma maneira diferente do que se entendia até então. Antigamente a gente podia entender a política dentro de uma visão modernista como uma transformação de mundo a partir da possibilidade de construção de uma sociedade regida por um sentimento utópico, no qual todos os homens seriam, enfim, a sociedade seria justa, os homens iguais. Havia essa utopia reinante em todos os chamados momentos e movimentos otimistas do modernismo, que começa com o cubismo e segue pelo construtivismo, por aí vai, mas a gente se interessava numa outra vertente histórica também. Nós queríamos dar vez e voz a uma espécie de movimentos chamados subversivos, negativos, pessimistas ou não utópicos também do modernismo, que seriam basicamente o surrealismo, o dadaísmo, e que isso também tinha uma força que era muitas vezes esquecida num país que era uma coisa chatíssima. A gente entrava numa universidade e era bombardeado com uma aula do gênero assim, a vocação brasileira construtiva. Sempre achei isso um pé no saco. Entendeu? Eu não posso entender como é que um país como o nosso vai ter alguma vocação. O grande barato do Brasil é não ter vocação nenhuma, ou ter todas as vocações. Quer dizer, se a gente tem uma família grande, se a gente tem 4 ou 5 irmãos, o cara não tem uma vocação para cá, outro para cá, outro para lá, como é que a gente pode achar que um país como o nosso, que tem o Rio Grande do Sul e o Acre, que tem uma cidade espetacular como São Paulo, e que tem uma produção de arte contemporânea que a gente vê hoje, que se espalha por todas as cidades brasileiras, das cidades pequenas, você tem uma produção de arte contemporânea espetacular em Belém do Pará, Recife, não preciso nem falar, Recife é um grande centro de arte contemporânea mundial. Basta ver o cinema pernambucano, a força que é o cinema pernambucano. Então, como é que a gente pode falar em vocação, seja ela construtiva, seja ela o que seja? O que a gente queria dizer é que o Brasil, e por isso que nós somos um país preparado para o futuro e para o contemporâneo, é que nós somos um país de todas as linguagens, nós somos multiculturais, multiétnicos, nós somos uma mistureba maravilhosa, e é essa mistureba que nos redime. Então, o que a geração 80 queria ser e se pretendeu ser, foi estipular esse tipo de comportamento diversificado na arte, e não temer em nenhum momento a questão figurativa. Eu acho que a importância, inclusive, da geração 80 extrapola a questão da atividade artística para entrar na ação curatorial. Quer dizer, nunca mais, parafraseando o nosso ex-presidente, este país foi igual, nunca houve uma coisa assim neste país, em que a gente, sabe como é que tivesse o seguinte, em que uma geração influenciasse de tal maneira que tivesse criado uma cisão, uma ruptura entre a crítica de origem acadêmica, que começou a fazer a estratégia do avestruz e a botar a cabeça para dentro do buraco, como se aquilo não existisse, e quis relegar a geração 80 a uma mera conivência mercadológica, sabe, num discurso absolutamente equivocado, quando esse próprio raciocínio vivia encastelado em 2 ou 3 galerias paulistas e cariocas, sem sair daquilo ali, e defendendo teses estapafúrdias, como aquelas que, por exemplo, que temos que combater essa turma careta, como Elliot Sica e Lygia Clark. Isso era um texto no início dos anos 80, que as pessoas hoje enganam, mas era o que se dizia quando a gente começou, que Leonilson era um artista patético, um ilustrador de 5ª categoria, e que nós estávamos ajudando a transformar a arte brasileira numa arte produzida por uma dondoca, que era a Lygia Clark, e por uma bicha drogada, que era a Elliot Sica. Esse é o nível do pau que a gente pegou. Entendeu? Do gênero assim. Então, é muito simples hoje criar uma espécie de simpatia ambulante, quando o que a gente queria era um processo real de inserção no processo cultural brasileiro.
dizer, o que eu queria me referir também, que eu acabei perdendo por aí, é que a ação da curadoria deixou de ser uma ação absolutamente que dialogasse somente com a própria história da arte. Se vocês pegarem as análises até o início dos anos 80, o tempo todo o artista estava buscando o seu passaporte do avantgardismo modernista para ter direito a se dizer assim, eu sou contemporâneo, eu tenho essa relação direta com a arte. Nós buscamos, e aí o trabalho de curadoria foi feito por diversas pessoas, buscar uma inserção direta do trabalho dessa galera na ação cultural brasileira. Quer dizer, um trabalho de um curador hoje, ele não está se perdendo somente, ele não está especificamente cuidando de uma questão artística, ele está buscando ilações, ele está buscando discussões com todo o processo de cultura que se estabelece no Brasil. Isso é que é muito importante. Quer dizer, você vai ver um trabalho de um artista, e não sou eu que estou dizendo que faço isso, eu procuro modestamente fazer, mas curadores como Aguinaldo Farias em São Paulo, Paula Queiroz no Rio e tantos outros, têm por base esse tipo de comportamento que eu acredito que tenha contribuído de maneira intensa para a democratização da arte brasileira. Eu tenho o privilégio de ser o curador-geral de um grande prêmio de artes visuais hoje no Brasil, que é o Prêmio Marco Antônio Vilaça, que é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria. E é um prêmio que, na verdade, aproveito até para convidar os artistas de Vitória que se inscrevam, que quase não teve inscrição, sabe? Eu espero que a gente ajude para isso. Ninguém sabe, mas eu falo logo, eu vou convidar logo a Deusa para ser, sabe, uma das curadoras do próximo prêmio. Então, quer dizer, também é mais uma força para a gente colocar a Vitória nas paradas. Então, o que a gente quer? O que a gente pretende fazer com isso é reconhecer uma coisa. Nesse prêmio, nós dividimos o país em 5 regiões, não regiões politicamente estabelecidas, em regiões que a gente somou população, para que a gente possa trabalhar com curadores locais, que a gente possa criar um painel representativo. Eu fiquei assim, super gratificado quando nós tivemos um júri, digamos, de competência indiscutível, como Aguinaldo Farias, Paula Queiroz, Fernando Coquiarano, Tadeu Chiarelli e eu, Aline de Druso, e que os prêmios foram dados para uma artista de Belém do Pará, a Berna Reale, uma artista da Bahia, Virgínia Medeiros, um artista de Brasília, Georg Toff, o Grupo Empresa de Goiânia e um artista de São Paulo, Nicolas Robin, que na verdade não é bem de São Paulo, porque ele é argentino. Então, quer dizer, acho só essa exemplificação, sabe, essa localização geográfica já mostra como é que a ação da arte contemporânea hoje, se é verdade, claro, que ela centraliza grande parte dela numa cidade dinâmica e importante como São Paulo, ela não se restringe a São Paulo, ela não se restringe ao Rio de Janeiro, cidades como Porto Alegre, como Belo Horizonte, como Recife, como Belém, como Goiânia, como Brasília e tantas outras, são cidades capazes de produzir um núcleo, uma essência de arte contemporânea que, a meu ver, começa com essa galera dos anos 80, que amplia as noções da arte, que amplia as noções das atividades possíveis de se trabalhar. Isso tem por objetivo, além do mais, mostrar o quê? Que nós somos pessoas, e esse é o grande desafio, a meu ver, da arte, é que nós não podemos mais ficar, como eu me lembro no início do trabalho, que as pessoas só gostavam de arte abstrata. Quer dizer, isso é a coisa mais fácil de você transformar concurso de Miss. Afinal de contas, quem é melhor? Iberê Camargo ou Amilcar de Castro? Como você pode comparar uma coisa com a outra? É tão superficial esse tipo de análise que o grande barato é a gente poder ter essas relações e a gente poder, inclusive, refazer, reformular e repensar algumas histórias oficiais. Quer dizer, que é um trabalho assim, a própria história do modernismo. Será que o nosso papel aqui dentro da academia não seria, ao invés de muitas vezes aceitarmos uma espécie de chazinho entre colegas, nos quais entre os sorrisos e os biscoitinhos, as rasteiras e as vassouradas rolam por baixo da cama e a gente ficar discutindo ainda academias e academicismos e a gente pensar em outra coisa, quer dizer, em como ampliar, em como sermos elementos de provocação da história cultural brasileira, quer dizer, como que nós somos os agentes contaminadores da dúvida. Como que a gente pode desenvolver um trabalho fundamental para o Brasil na questão educacional? Quer dizer, não basta você ter um acervo, você olhar e ficar, Beatriz Milhazes, que espetáculo, $1 milhão. Bom para ela. Nada
contra. Questão realmente de mercado. Se custa $1 milhão, é porque tem alguém que compra. Não tem nada a ver com isso. Isso não me serve de parâmetro. Acho a Beatriz uma grande artista brasileira. Eu não acho que a Beatriz Nubiá seja uma grande artista brasileira, porque o trabalho dela custa $1 milhão, ou custa R$100 mil, então não tem problema nenhum. Aí uma outra articulação de mercado, acho que ela consegue sim criar um diálogo extremamente curioso, pessoal e quase que insubstituível entre todas as vanguardas modernistas, abstracionistas, com uma realidade, uma poética de origem brasileira, carnavalesca, tropical. Essa passagem, essa delicada passagem entre um e outro, entre coisas aparentemente distanciadas e que, na verdade, buscam uma síntese, esse é um comportamento de buscar uma produção artística que opere pela fresca e que não se estabeleça dentro de um discurso e dentro de uma zona de conforto. Então, quer dizer, recusar a zona de conforto é fundamental para que a gente possa realmente fazer uma produção de arte que seja constantemente inovadora e questionadora do mundo. E não nos submetermos a uma excessiva teoria que nem sempre corresponde às expectativas. Quer dizer, chama atenção, agora a pessoa sabe, assim, a gente faz, Tomás deve ter ficado dando conselho, né? Então, quer dizer, acho que jovens artistas, tomem cuidado com essa excessiva teorização, com essa excessiva vontade de se mostrar inteligente. Não precisamos ser como os antigos. Havia uma expressão em francês no século XIX que era muito injusta para os artigos, que dizia assim, bête comme un peintre, né? Quer dizer, imbecil, burro como um pintor. Né? Não precisamos chegar a tanto, mas também não precisamos querer mostrar para todo mundo que nós somos, sabe como é que é, os seres subservientes, sabe, da ordem estabelecida, quando nós somos exatamente o oposto. Nós estamos aqui por acaso. Aqui, o grande problema, a meu ver, é que a produção artística acaba sendo, a questão teórica, ela não vem posterior à produção artística, ela é a priori, ela é fruto, ela embasa. Então aquilo ali já te dá uma prisão e um medo, quando arte não é medo e prisão, é liberdade e coragem. Então é melhor errar loucamente, fazer uma grande porcaria, do que ficar no rame-rame do politicamente correto. Acho que quem quer fazer isso, um emprego no banco, não é bom, ganha uma grana, tem estabilidade, 13º, tem o escambau, tudo tem direito, e vira, todo mundo tem direito de querer ter no seu futuro, sabe, uma vida mais tranquila, não tem problema nenhum. Agora, vai querer, sabe, vai ser o quê? Vai querer ser artista, sem coragem de arriscar? E acho que esse é o momento em que a gente tem que entender o seguinte, eu estava conversando agora há pouco com Deus e com todo mundo, sobre a importância fundamental da atividade artística. Vou tomar um gole aqui. Olha, vai falar, porque eu já me repararam que eu pego mal, falo um bando de doideira, nem respiro, né? É parar mesmo, não espera um ponto, não, porque não tem. Fazia assim, aí eu obedeço, eu fico quieto, tem que ouvir a plateia, né? Então vamos lá. Então o que eu estava dizendo aqui, que eu já esqueci, mas vou lembrar rapidinho, é a questão sobre da importância que eu acho que a atividade artística tem realmente na formação de um país. Quer dizer, não se iludam achar, como as pessoas acham, que a gente não serve para nada. Ou que a gente está aqui para fazer bandeirinha de São João na festa, ou que a gente está aqui para dizer aquele maluco, aquele doidão. Também, estou defendendo que a gente seja mais maluco, mais doidão. Porque nessas horas surge uma coisa, né? Você escolhe na sua vida, ou você quer ser Amy Winehouse, ou você quer ser Sandy. Cada um tem a sagadora delícia de ser o que é. Eu prefiro a morta. Que a morta viverá. Depois eu nova Sandy, sabe? É sacanagem. Eu já vi coisa muito top. Eu acho que eu prefiro que ela melhore, porque ela é bonitinha. Mas. E canta bem. Vamos ser justos. Mas podia ser mais doidinha, né? Nossa, não tem ela, acho que tudo era querido. Então o que a gente está querendo dizer é o seguinte. O que a gente pode fazer? Uma coisa que eu sempre procuro colocar, porque de vez em quando é o seguinte, para falar assim,
10 segundinhos de uma coisa assim, eu nunca procurei ser aquele curador tradicional. Primeiro, eu nunca tive vida acadêmica, nem quero, eu acho o maior saco do mundo. Vocês me desculpem, adoro, todo mundo tá cá, todo mundo respeito, mas me tira desse. Eu só de pensar que eu toda terça-feira tenho que dar aula, eu já fico, sabe, péssimo. Vai ser exatamente na terça-feira que eu não vou querer. Eu vou chegar de mau humor, vou achar um saco. E pior se você pega uma turma ruim, tem vontade de matar aqueles caras, você quer estar em casa. Pô, pelo amor de Deus, a gente chega na unidade que a gente tem que ter, sabe? Vida seletiva, eu não posso perder tempo. Eu tenho nada para fazer, eu tenho que ler, sabe? Eu tenho que correr para não ficar gordo, sabe? Eu tô com 60 anos, tenho que namorar, porque da vez na boca, tenho que gostar de futebol. Vou perder meu tempo, vai estar uma de cara que está ali olhando para você, e você lá, vamos, repara, vamos já ler aquela obra, não sei o que, beleza. A obra, os caras estão aqui, porra, agora na sua cabeça, eu tô fora. Eu nunca tive esse bagulho, não. Nunca fui considerado pelo meio acadêmico, eu também, faz muito justo que eu também nunca considerei o meio acadêmico, não tem porquê que eles não consideram. Mas enfim, eu estou jogando em outra área. Entendeu? Não jogo na didática, não jogo no discurso certinho, não sei, eu tenho a menor ideia que eu ia falar com você, nem sei que eu estou falando isso, todo mundo vem na cabeça. Entendeu? Se isso é uma aula, beleza, mas só vai sair assim. Se me chamar amanhã para fazer isso, vai sair outra coisa. Hoje eu estou comendo um bacalhau ótimo, passando e balado, então estou de bom humor. Amanhã eu posso comer mal, posso ficar de mau humor, posso dar uma aula chata. Acho que não sei se está chata, mas enfim. Aí o seguinte, então eu fico pensando aqui, o que a gente pode fazer? Eu procurei acreditar primeiro numa força de instituição, para a instituição ser provocadora. Eu dirigi o Parque Laje, Ricardo sabe disso, a gente era novinho, né? Pô, 28 anos, estou de idade mais ou menos. Ele é mais novo que eu, sabe? Conhecer mais um pouquinho. Não é tanto não, mas faz parte, tá? Então, quer dizer, cheguei lá, a gente começou a fazer um agito. O que a gente queria fazer? A escola estava em que sentido? A escola estava lá caindo aos pedaços. Isso aqui é verdade. Então a gente resolveu chamar os artistas e falar assim, vamos ocupar os espaços. Vamos criar uma grande ocupação. Então o que foi o trabalho de curadoria? O trabalho de curadoria foi mais ou menos falar assim, vem cá, você acha que o seu trabalho é bom aqui? Você não acha que pode colocar aqui, buscar essa relação com isso, com aquilo? Então, exercer um trabalho de curadoria na modéstia que o curador tem que ser. E não, como hoje, que é o melhor emprego do mundo é ser curador, cara. O curador, você pode ver aquele gringo débil mental da Bienal de São Paulo, sabe? Panaca! Aí vira sendo daquela arrogância, aquela coisa meio petulante, assim, do intelectual, assim, entendeu? E vem da aula para os tupinambás, que somos nós, né? O trópico ignorante. Aí vem aquele cara e diz assim, neste prédio do Ibirapuera, vamos enterrar o Niemeyer. O Niemeyer precisa de um otário desse para ser enterrado. Eu digo, cara, na real, tu não enterra ninguém, filho. Enterrado é você, que é morto vivo. É muito pior. O velhinho morreu com 105 anos, fez o que quis, fez o trabalho dele, está lá. O prédio da Bienal é espetacular para qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento arquitetônico. O prédio é espetacular. Se o prédio é modernista, tá bom. O modernismo foi enterrado? Não, meu amor. O barroco não foi enterrado. Entendeu? O renascimento não foi enterrado. Eles fazem parte da história. A gente vai ali para pegá-los e para a gente ver o que houve ali de sintomático, de expressivo, de provocador, para a gente refazer a nossa vida, só isso. Então, não se trata de matar o velho Niemeyer. Trata-se simplesmente de reciclar, de ir além, de brincar, de ousar, que é uma coisa que inclusive os modernistas não faziam. Eu acho que está chegando o momento que a gente devia pegar aqueles, sabe, aqueles acadêmicos também. Tem uns muito legais, a gente junta toda a academia no mesmo saco. Eu não sei, você sabe que eu fiquei vendo uma escultura do Rodolfo Amoedo no Rio? Que pintor maravilhoso! Por que a gente pode dizer que todos eles copiavam a França? E os modernistas brasileiros não copiavam a França? A Tarsila não copiou o Léger? Ah não, mas a Tarsila é modernista. Então, ela tinha a tese da antropofagia. Ela comeu aquilo ali, como o bicho de sardinha, e vomitou. Isso é papo, porque todo movimento cultural é antropofágico. Ninguém nasce, ninguém é drosófilo. Todo mundo nasce de alguma coisa, né? Então, a gente está ali. Quanto mais nós somos antropofágicos naturalmente, entendeu? Mas o francês também é, o americano também, o cara de Uganda também. Então, quer dizer, a tese é patética. Aí você começa a inventar
histórias hegemônicas de poder, tipo assim, o modernismo da Semana de Fim de Ano, não foi nada. Entendeu? Foi muito bom, mas o mundo não começou no modernismo. Eu participei uma vez de um debate, que só, gente, vocês me desculpem, mas eu vim de um lugar que produziu um cara medíocre, chamado Machado de Assis, que não era modernista. Então não posso entender que o mundo começa em 1922, se na minha cidade, o maior escritor da língua brasileira era do século XIX, que é o Machado de Assis. E que nenhum escritor da primeira geração modernista chega ao chulé do Machado de Assis. Isso não é verdade. Alguém vai ler, porque se alguém perdeu o tempo para ler com os escritores modernistas, porque não tem. Agora, por que também não tem o direito de se apropriar desses caras? Por que não cair dentro, entendeu? Do Rodolfo Amoedo? Por que não pegar, sabe como é que é, pintores espetaculares, como a turma de Niterói, por exemplo? E que certamente aqui é de ter. Outra coisa é isso. A gente não conhece a produção dos estados. É como a gente conhece a produção hegemônica dos lugares, é uma história criada o tempo todo no Brasil, a história do vencedor, a história da elite vencedora, até na história de Tiradentes. As pessoas nunca ouviram falar de Frei Caneca, nunca ouviram falar da insurreição pernambucana, da força que foi Pernambuco e que é Pernambuco para a cultura brasileira. Como é que você pode pegar pintores como Cícero Dias, pintores como Vicente Rego Monteiro e atrelar, colocar como apêndice de um modernismo paulista? Não se trata de briga de São Paulo, Pernambuco, Rio, Espírito Santo. Trata-se de modernismos, maneiras específicas de ser, maneiras de cada um reagir às suas próprias questões, dizendo basicamente o seguinte: se nós não estipularmos um discurso da diversidade afetiva, real, a gente vai viver dominado por Eduardo Cunha, por Feliciano, por essa cambada de safados, descarados, gente de quinta categoria, gente que ofende a inteligência, a doçura e a beleza do povo brasileiro. Essa gente só na porrada, entendeu? Eu fico abismado como é que as pessoas ainda ficam chocadas porque uma traveca se mostrou na cruz. Que as pessoas não sabem, sabe como é que é? Não sabem em nenhum momento o sofrimento das diversas e inúmeras famílias de LGBTS, sabe até que sofrem diariamente esse tipo de agressão. Eu tive alguém louco resolveu me convidar para ser secretário de Cultura, e eu fui secretário de Cultura de Nova Iguaçu durante 3 anos e meio, que foi uma experiência que eu adorei, entrar na vida pública. Que eu acho que o papel também, entendeu? Pintou, a gente topa. Vou ver como é que é. E foi muito bom. Não consegui fazer nada, mas foi muito bom. Fiz algumas coisas. É porque também aprender a não fazer nada, também é uma coisa. Você começa a aprender assim, tudo que você quer fazer, você não faz. Mas você faz algumas coisas. Então, quer dizer, eu fiz algumas coisas. A primeira coisa que eu fiz é o seguinte: quando eu cheguei lá, toda semana, um travesti morria na Dutra. Então, eu digo, aonde criar a primeira comissão em defesa, sabe, das minorias sexuais. Aí depois criei, eu dizia que era muito petista, eu queria criar uma comissão para tudo. Aí comissão para os assuntos étnicos, comissão da mulher, eu criei comissão de tudo que é os comichão todo, entendeu? E a gente enfrentou essa situação de defesa daquelas pessoas. Isso aí não é para ser bonzinho, é o direito de reconhecer a possibilidade das pessoas serem como são, se você não aceita o fato de que aquela pessoa só me tem sabor e graça porque ela não é igual a mim. Eu sou um fascistoide, eu sou uma pessoa horrorosa, entendeu? O grande barato é eu olhar e falar assim: Rosado, eu não sinto assim, mas acho legal você ser assim. O que é uma coisa assim? Qual é a figura do mal no Matrix? São aqueles Smiths todos iguais. É isso que se propõe no mundo. Quer dizer, o que a gente tem que combater é essa hegemonização. É não ficar aqui, eu vou aqui defender a geração 80. Eu não quero defender a geração 80, eu não quero nem me defender, que gerar a geração 80. Quer dizer que a gente fez aquilo, porque foi bom. Quem estava lá viu, a gente se divertiu, nós éramos jovens, e a gente fez o que a gente queria fazer. A gente já falava mesmo que chegou um cara, me chamou, você viu como é que as pessoas são caretas, o diretor, o cara até boa gente, passou no Brasil até. O diretor do Jardim Botânico, a gente fazia um showzinho de rock, lá, sabe, que a vizinhança não gostava, a gente lançou, sabe, aquela Alabama, a gente fez, até esse Reaça do Lobão, que naquela época estava lá, entendeu? A gente fez um bando de gente, coitado, não fez sucesso, resolveu chamar sucesso, porque as pessoas no Brasil, o reacionarismo no Brasil é uma coisa engraçada, quando você não faz sucesso, você vira reacionário.
Porque você fala alguma coisa bem horrorosa, bem reacionária, vai ficar essa cambada, essa elite imbecil brasileira, achando aquilo lindo. Rodrigo Constantino, essa gentalha, né? Raquel Sherazade, pelo amor de Deus, né? Respeito, né? Gente de quinta categoria. Mas enfim. Aí cheguei lá o cara, aí uma vez a gente fazia um showzinho de rock. Aí o diretor do Jardim Botânico, que cuidava do Parque Lage, me chamou. Preciso falar um assunto urgente com você. Já eu pensei, bagulho. É claro, pensei assim, bagulho, só pode ser fumo, né? Todo mundo fumava. Eu disse assim, eu ia chegar lá assim, eu não vi. Então eu ia dar de grito. Fumei, mas não traguei. Mas ali fui eu lá, né? O diretor, o representante do secretário, fui lá. Cheguei lá, o cara assim. O senhor sabe, nós estamos com um sério problema. O seu show de rock, eu pensei, ô vizinho, reclamando do bagulho. Eu digo, pô, não. O senhor sabe que quando acabam os shows, a nossa segurança tem muita dificuldade de tirar a sua turma que se embrenha pelo mato. Eu digo, ah, sim. Tem relações sexuais. Eu olhei assim, porra, que delícia! Ah, meu irmão, você me desculpa, vamos considerar o seguinte: você, com 20 e poucos anos, viu um show maravilhoso no Parque Lage, abraçou a pessoa que você gosta e deu uma transada no mato. Pô, que delícia! Que coisa bonita essa gente vai estar assistindo. Não pode precisar transar em um hotel, ouvindo Roberto Carlos, entendeu? Cama redonda. Pô, aí o cara ali em casa é mineiro. Aí eu lembro assim, pô, tu é mineiro? Eu pensei que tu nunca transou no mato. Tem um dia que o cara falou comigo, foi reclamar que eu nasci, que o diretor do Parque Lage era uma pessoa, sabe, que não se podia dialogar. Porque eu falei uma coisa óbvia, que transar é bom. Qual é o problema? Pensei que fosse tanta coisa. Agora, tanta coisa para fazer, o cara vai me encher o saco. Porque os meninos e as meninas saíam no romantismo, não davam transado no palco. Então, quer dizer, essa é a canetice ambulante que a gente aceita, entendeu? Que a gente acha normal. Da mesma maneira que a gente acha muito humilhante, sabe como é que é? Não é humilhante, sabe como é que é? Você condenar, você surrar as pessoas, você bater, você vê casos diários, sabe, de pessoas torturadas, de mulheres que apanham, que tem que ter lei Maria da Penha mesmo, de travestis agredidos, de uma série de pessoas que vivem as suas vidas e que não podem se expressar com liberdade e não podem se expressar e terem os seus direitos de vida. Isso tudo pode não parecer arte, mas isso é arte. Essa é a função que a gente tem que fazer para a gente mostrar que o discurso que está se impondo na academia, nas escolas, nas atividades, nas secretarias municipais, estaduais de educação, é um discurso anacrônico, é um discurso absolutamente desnecessário para o Brasil. Nós estamos produzindo um agente ignorante. E por mais que se coloque dinheiro na educação, e é preciso reconhecer que houve um investimento alto na educação nos últimos anos, isso tudo será ilóquo se não obtiver, se não contar com a presença real da atividade artística, como elemento de pesquisa, de inquietação, de dúvida e de criatividade. Vamos produzir gente inadequada ao mundo contemporâneo. Na nossa época, né, a gente sabe que a professora, a gente fazia prova, né? Eu me lembro isso que eu fiz uma vez, isso era uma pesquisa sobre a Batalha dos Guararapes. Banho de saco cheio, um calor do mar, louco no Rio, eu doido para ir para a praia. Eu tive que ir para a droga da biblioteca, ficar aguentando aquela chatice da Guerra dos Guararapes, pegando decalque de André Vital de Negreiros, e não sei o quê, e fiz aquele coisa, fiz uma porcaria de um trabalho. A professora tadinha me deu 6, porque ela deve ter pensado o seguinte: pô, coitado do cara, o cara podia estar aqui pegando um jacaré naquela época, pegando um jacaré, um solzinho, namorando, foi fazer essa porcaria aqui, mas tadinho do bichinho, ele foi na biblioteca, ele fez, ele levantou, eu vou ser condescendente com ele. Hoje o cara vai no Google,
aquela droga. Se você escrever cachorro com X numa página do Google, vai sair um bando de coisa, vai sair cachorro com X. Entendeu? As pessoas nem se dão trabalho de ler. E as professoras, coitadas, ficam impressionadas. Agora mesmo, sabe como é que é? Ali, né, com o Mário, coitado, super gentil, me mandar assinar um papel no recibo. Eu tenho que ter a porra do carimbo, do recibo do avião. Gente, pelo amor de Deus, a gente faz hoje pela internet. A gente tem um aplicativo, você tem a senha, assim, você passa. Não tem mais recibo, acabou. Agora, a academia quer o recibo. Você tem que ter o recibo, daqui a pouco você tem que botar também, reconhecer firma do recibo. Aquele recibo é autêntico. Você Cristiano, sabe que eu falsifico aquele recibo igualzinho? Posso fazer da Gol, da Avianca, da Azul, da Air France, o que é isso aqui, porra? Aí nego fica amarrado, então a educação fica amarrada nesse mundo que não existe, que é aquela velha história. Se um cara hibernasse hoje, 150 anos, acordou hoje, ele não ia reconhecer droga nenhuma do mundo. O único lugar que ele ia dizer escola, que é a mesma porcaria. O único lugar que ele ia reconhecer era a escola. Está lá a mestra, o quadro negro e um bando de otário em volta. Ele ia dizer, isso aqui eu conheço. Porque não mudou. Aí o cara fica achando que eu vou transmitir saberes. Entendeu? Que saber é esse? Anacrônico, desnecessário. Eu não fiquei pensando que a educação é um problema assim, do conhecimento da cultura. Não, e nós não precisamos disso, que eu estava dizendo que não é para Deus. A verdade é a seguinte, se você estiver no pior lugar do mundo, vai ter sempre um maluco que vai cantar, um maluco que vai pintar, uma doida que vai dançar. Não vai ter jeito. Entendeu? Por pior que seja, eu me lembro, e essa coisa da arte é espetacular. Eu, quando era secretário lá em Nova Iguaçu, vocês já falei com o secretário de Nova Iguaçu, entendeu? Eu estava vendo lá uns trabalhos, de repente, eu cheguei lá numa vila bem pobrinha assim. Pobrinha decente, porque uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser miserável. Eu não vi muita miséria em Nova Iguaçu, não, vi pobre, é diferente. Mas enfim, eu cheguei lá, aí tinha umas casas assim, morolé, aí de repente tinha uma mais ferrada. Aí eu olhei e falei assim, tinha aquela casa, aí o cara, é da Carminha. Eu digo, quem é a Carminha? Carminha é cantora. Então a casa já era a casa mais feia, mas era melhor porque a Carminha era cantora. Afinal de contas, a Carminha veio, uma amiguinha esperta, cantava pagode e era a conhecida ali. Então, quer dizer, ela tinha essa coisa que é a quebra do anonimato. Que daí ela tinha esse reconhecimento dela ser Carminha cantora, Zezinho do Pandeiro, entendeu? E que a gente fica sem reconhecer isso. Então, isso vai existir. Eu recebi no Face ontem, tinha uma coisa engraçada, tinha um balezinho de umas meninas, uma amiga minha doida mandou, umas meninas, 4 meninas dançando, e tinha uma gordinha no meio. Gente, a gordinha é um espetáculo. A gordinha interpretou. Eu digo, não tem jeito, aquela desgraçada é artista, tá ali. As outras estavam ali dançando, mas a desgraçada da gordinha, feinha, gordinha, era artista, deu show, interpretou, caiu. Ainda no final, ainda deu um safanão na outra que não saía na frente dela. Ainda jogou o ego em cima. Eu digo, porra. Então é isso. Artista vai existir. Contra tudo, eu não sei nem se sistema de arte, eu não sei se existe. Mas artista vai. Agora, é esse tipo de educação que a gente quer para fazer para mudar esse país? Eu tive uma experiência, não sei se eu ainda tenho tempo, mas acho que eu tenho uns 10 minutinhos, rapidinho. Eu tive uma experiência, quando eu fui secretário desse lugar, Nova Iguaçu, não sei se vocês conhecem Nova Iguaçu, uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, com 985 mil habitantes, entendeu? Não é aquela situação que todo mundo imagina, é um município importante, muito legal, enfim, nós sentei lá, resolvemos criar um projeto, que a ideia, então, era se fazer CIEP, que a gente queria fazer educação integral, que além do mais é objeto hoje no Rio de um debate, de um seminário sobre a importância da educação integral, que é a coisa mesmo, a importância, sabe, de você tomar água, né? Que, como disse o Darcy Ribeiro, assim, no Brasil, a gente acha que todo brasileiro tem que ser 2 vezes mais inteligente que qualquer outra pessoa no mundo. Porque todo mundo, tudo que as pessoas aprendem no resto do mundo em 8 horas, no Brasil o cara tem que aprender em 4. Então, o brasileiro tem que ser 2 vezes mais inteligente e mais rápido. Então, a gente estava tentando meditar a questão do ensino integral. O ensino integral surgiu da seguinte maneira: não havia condição de fazer CIEP. A grana do município permitia a construção de 7 CIEPs, cada um com 500 alunos, 3.500 alunos, e a rede pública do primeiro grau era de 65 mil crianças. Então, sentiram o buraco.
Então nós saímos localizando eventuais parceiros para que pudessem receber essas crianças e para que a gente pudesse dialogar sobre projetos educacionais. Foi muito engraçado que as minhas primeiras reuniões como secretário de Cultura foram com quem? Não foi com os artistas, com os músicos, com os bailarinos. Foi com mototáxi, motorista de ônibus, para discutir o seguinte: meu irmão, eu vou colocar 300 crianças andando aqui, saindo da escola, indo até o eventual parceiro, para ter atividade esportiva, para ter atividade de arte. Como é que pode andar por aqui? Aí comecei a dar choques culturais. Primeiro os comerciantes que botavam placas na calçada. Eu disse assim, meu irmão. Aí eu percebi que a noção que a gente tinha de calçada era muito engraçada. Eles achavam o seguinte, que a calçada era deles e que o Estado tinha que cuidar da calçada. Eu disse, lamento, mas é exatamente o oposto. Você tem que entender que você tem que cuidar da sua calçada, que é pública. Agora, se você não tirar esse valor aqui, ou eu vou passar com o pé embaixo disso aqui, ou alguma criança pode ser atropelada e tu vai tomar um processo que você vai pagar e parar em bambu. Uma coisa gentil de você dizer para a pessoa, convencer a pessoa. O cara ficava assustado e, evidentemente, tirava a placa. E aí a gente começou a comentar e os caras diziam coisas legais. Os mototáxis diziam assim, pô, seu secretário, a gente não quer atropelar as crianças, mas acontece que aqui não está sinalizado. Aqui não está assim. Aqui não tem placa. E eu comecei a perceber que, para eu cobrar dos caras, eu tinha, na qualidade de gestor público, de atender algumas reivindicações mínimas. Então, eu levei ao prefeito o seguinte ideia: só se cria educação quando a gente ocupa a cidade. E ali eu aprendi uma coisa muito legal, que as mãos caem, esses mistérios, né? Aí, de repente, plum, caiu assim na minha frente, assim, um texto do Paulo Freire, aquele que as pessoas não dizem, vamos tirar Paulo Freire da educação brasileira. Ver que ponto que a gente chegou. Ele dizia assim, todo mundo fala em tirar a criança da rua, mas eu acho que é o momento da gente devolver a rua para as crianças. Eu olhei assim, pô, é isso. Aí fiquei me lembrando, pô, cara, eu não sou tão velho, não. Nem morei, se eu como aqui, eu não nasci em carro, em 2 do Indaiá, não, eu estava acabando. E eu fui menino de rua. Eu com 10 anos em Ipanema, eu ficava na rua. Eu estava de bicicleta ali, assim, no Silva, a rua Borstex ali no final de Ipanema, a gente deixava para jogar futebol. Eu fui menino de rua, não digo nem quando eu fui para Brasília, cara. Eu era menino do Planalto. Era uma maravilha. Entendeu? Aí eu olhei e disse, pô, é isso. Então a gente começou a perceber que a gente tinha que fazer um trabalho de compreensão da cidade. Isso para quê? Para mostrar que a educação, ela só funciona se nós estivermos juntos, agregando valor e provocando conhecimento. E não para que as pessoas aceitem deliberadamente essas histórias. Hoje nós estamos diante do mundo que é o seguinte, quantas vezes a gente vai a um restaurante, aí o coitado, o cara super boa gente, ele vai te atender, você diz assim, meu amigo, é o seguinte, o peito de frango, dá para você fazer, em vez de você fazer com batata corada e brócolis, dá para você fazer com batata frita, espinafre, umas rodelas de tomate? Complicou. Complicou porque não dá para entender, entendeu? Aquilo não está no script. Por quê? Porque ele estuda matemática aplicada à mecânica, num mundo que não é mais mecânico. Então ele só sabe aquilo. Esse cara já era, porque esse cara ele vai ser substituído por uma máquina. A função do ser humano digno é você chegar e colocar um problema que só você resolve, e não a máquina. Como o Google, quer dizer, o Google está lá, mas para eu articular engrenagens de pensamento, o Google não faz. Eu tenho que fazer. Eu tenho que usar aquele instrumento e dar a ele uma releitura. Eu não posso chegar em umas teses acadêmicas, como de vez em quando cometem a loucura de me chamar para ver, que eu acho que eu não me convidaria nunca. Eu só vi coisas horrorosas, um filme tório de citações, não sai uma gota de qualquer coisa que preste. É só citação em cima de citação. E pelo amor de Deus, é melhor dizer uma besteira do que não dizer nada. É melhor tentar amarrar alguma coisa, mostrar uma essência humana. Não. O fato é que a gente ali resolveu sacar o seguinte: o que é a função da arte? Aí pensei basicamente uma coisa. É o seguinte, vamos voltar, vamos começar da essência. Uma coisa é o sistema de arte. Sistema de arte é isso que a gente conhece da sociedade ocidental. Né? Começou lá, Benedito, muito bem, sabe?
na Renascença, e foi por aí que a gente tem o sistema de artes, galerias, museus, artista agora, contemporâneo, curador, não sei o que, agente, marchando, não. Só que tem o seguinte, tem arte. O que é essa essência? O que é arte? A arte é só aquele momento que o cara recria. Por quê? Só o ser humano, o nosso 0,001 de cromossoma diferente, é aquele cara que consegue entender que ele pode refazer o mundo. E aí eu fui buscar um exemplo assim, na Idade da Pedra, pensando assim, por que aquele cara pintou o bisão na caverna? Ele não pintou o bisão para ser bonito. Ele pintou o bisão porque ele vivenciou aquilo. Porque ele pegou uma técnica rudimentar, o sangue daquele bisão, daquela carne, que eles foram todos, aquela cambada de primatas, foram todos em cima daquele bisão em busca de reserva de proteína. Então eles pegaram aquilo ali e levaram aquilo para a caverna. Comeram. Só que o cara resolveu pintar o bisão. Aí já mudou a história. Que até então nenhum primata tinha feito aquilo. Mas esse primata, ele resolveu fazer isso aí. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele não fizesse isso, ele ia esquecer. E ele, quando pintou o bisão, o outro cara olhou aquilo e começou o cara a cantar. Cantando aquela cena que eles viveram. O outro começou a fazer assim, a dançar. E aí você criou a primeira ópera, sabe, dos Flintstones. Então, antes de qualquer coisa no mundo, surgimos nós. Fomos nós que demos sentido à educação. Porque quando no dia seguinte, aquela turma viu aquele bisão e os outros começaram a fazer bisão, aquele grupamento humano passou a ser conhecido como a turma do bisão. E começaram a gerar cultura. Quando os caras começaram a gerar o processo cultural, que veio a partir da flama de um cara maluco que criou aquilo ali, o artista, os artesãos implantam a cultura. E aí vem os outros caras e assim, precisamos ensinar isso para nossos filhos, para a gente manter a nossa unidade de tribo. Aí vem os professores. Então, todos nós só existimos porque existiu o artista. Sem artista não teria droga nenhuma. Então o que acontece? Por que a gente vai chegar num esquema de uma secretaria e chegar e falar de pires na mão? Eu nunca fui de pires na mão. Eu chegava lá para a Secretaria de Educação, para aquelas senhoras todas, uma vez uma olhou para mim e disse assim, eu já tenho aula de arte aqui. Aí mostrava umas coisas que vamos colorir, a mini. Eu disse assim, não é por aí, minha senhora. É outra questão. Aí botava a história do bisão. Eu não entendia nada. Eu ficava com cara de ouro. E eu ficava com raiva delas. Mas aí eu resolvi, assim, entender pelo afeto, entendeu? Eu estava com muita raiva daquelas professoras de Nova Iguaçu, quando um amigo meu, muito assim, eu disse, Marcos, tu não merece, coitado, nós somos desinformados. Mas é muito injusto você falar dessas mulheres dessa maneira. Elas são umas pobres de Cristo, Tati. O que você acha? Que uma pessoa pode querer ser professora de Nova Iguaçu para roubar? Tadinha, uma pessoa honesta, ela só é mal informada. Porque é verdade, entendeu? O que ela vai fazer? Alguém vai roubar ser professora de Nova Iguaçu? Aí eu, diante do quadro brasileiro, já achei que elas eram umas pessoas maravilhosas, que eu tinha o dever de respeitá-las. Então eu vou fazer o discurso delas. Aí um dia, num debate assim, uma levantava para mim e dizia, o PCN, eu não sabia o que era tal de PCN. Tinha a menor ideia que era o tal do PCN. Eu até perguntei para mim, mas era partido. Ela falava com tanta empolgação. Aí depois eu soube de tal dos parâmetros curriculares nacionais. Aí eu fui ver esses parâmetros curriculares nacionais. E aí eu comecei a perceber que esse era o discurso, era ter o discurso delas para convencer. Então eu não dava um espirro de você falar assim, não, porque o PCN está previsto isso. Aí eu fazia uns trabalhos na rua, eu comecei a perceber o seguinte, tudo na arte é experimentação. Então a gente andava, está faltando cartolina na Secretaria da Educação, não precisa de cartolina. A gente vai andar pela rua, e nós vamos recolher material, porque isso aí o cubismo já liberou. Aí a gente fazia também horteba, eletricica, parangolé, acho que eu fiz mais de 5.000. Era todo dia tinha parangolé, era engraçado que eu fiz o parangolé numa comunidade de maranhense, ficou uma coisa completamente bumba. Aí eu disse, olha que engraçado, aquela coisa que era assim de negão, parangolé, nos maranhenses ficou uma coisa bumba, meu boi, eu achei legal, que aquela... Aí eu disse assim, olha só o parangolé maranhense, aposto que o LFC ia adorar e tudo. Mas enfim, o que a gente percebeu foi o seguinte, foi que a arte é um instrumento de conscientização daquelas pessoas,
não de conscientização política, rastaquera, mas de orgulho e pertencimento. Quer dizer, a gente educa para quê? A gente educa para o cara sair um otário repetindo fórmula, ou para o cara ser um cidadão pensante, um cidadão que questiona o mundo. Aí eu já comecei a entrar no meu delírio político, achar que todo o ensino brasileiro é patrocinado pela elite estúpida brasileira como estratégia de preservação de privilégios. Tudo bem, de vez em quando a gente tem uns radicalismos políticos assim, né? Mas não é que eu pense muito diferente disso. Os concursos públicos ainda são isso. O cara sabe, porque a maneira de você não provocar das pessoas a real inteligência que elas têm e sim buscar nelas um conhecimento enciclopédico. Então, quer dizer, isso aí eu acho que não vai dar mais tempo não, né? Pois é. Não, o seguinte, então eu só queria dizer o seguinte, o que a gente fez foi um projeto chamado Vale Escola, onde a gente aplicava experimentações artísticas e que eu tenho muito orgulho de que eu consegui trabalhar com 35 mil crianças, que não é um número pouco, né? Isso a gente começou a fazer o seguinte, conscientizar no sentido mais poético e menos ditatorial do orgulho das pessoas. Primeiro é o seguinte, o cara estava lá numa localidade chamada Miguel Couto. Eu digo, quem é Miguel Couto? Porque eu, você Miguel Couto, eu explicar o Leblon, né? Aí o cara fala, vamos pesquisar quem é o Miguel Couto, como é que é sua rua, o que sua rua tem de bom, o que sua rua tem. Porque se o cara não consegue entender a sua realidade, como é que ele vai conseguir a realidade dos outros? E eu fiquei muito feliz que a gente fez todas as experimentações com essa galera, e eu saquei como que a arte contemporânea é um instrumento fundamental para a educação brasileira. E que se essa turma da educação não utilizar a arte contemporânea, quem perde é o Brasil e eles. Porque a gente vai continuar fazendo. Entendeu? A gente vai se socar aqui dentro, vai arrumar uma rebocada aqui nas universidades, vai ficar aumentando essa caretice. Mal bem, entendeu? A gente tem sempre os outros que escapam, a gente vai conseguir fazer, a gente vai barbarizar. Agora, o país vai sofrer, porque a gente tem a oportunidade real de transformar isso. Vamos passar rapidinho aí. Passa aí, vamos lá. Pode apagar aí, que a gente, 2 minutinhos, eu falo o que acabou. Tem 10 minutos? Então tá tempo. Então vamos lá. Paga aí, paga a luz aí, por favor. Isso aí eu quero. Isso aí é uma outra coisa aí, mudou em termos de assunto, entendeu? Isso aí, vocês estão vendo? Isso aí é a cambada de japa de gente vendo a Mona Lisa. Quer dizer, isso para mim é uma arte contemporânea. Quer dizer, vai todo mundo ver a Mona Lisa de tal maneira que muito mais importante que a Mona Lisa é esse tipo de gente que vai lá fotografar a Mona Lisa. Quer dizer, olha uma coisa, o que é arte contemporânea? Quer dizer, o que é uma escultura? Eu estou num ambiente, uma banheira cheia de água. Eu entro naquele ambiente, entro dentro da banheira e a água sai. A escultura é a banheira? É a água que saiu? Sou eu ou é a água que ficou? Papo cabeça. Aí, isso aí é a Mona Lisa. Aí o cara vai lá ver a Mona Lisa, não vê a Mona Lisa como o cara vai lá ver o fetiche da Mona Lisa. Entendeu? Agora, o que é barato e o que é legal é isso, olha só, aquela cambada de gente que atravessa o mundo para chegar lá e fazer um clique na Mona Lisa e poder ver aquilo no computador. Pô, o que é então a obra de arte? Essa fotografia, para mim, é muito mais interessante como arte contemporânea do que a Mona Lisa. Então, manda bala, vamos lá. Aí a gente tem sucessões da Mona Lisa, né? Quer dizer, aí mais uma vez insistindo, a caretice das imagens. Os dadaístas, em 1920, sabe, o Marcelo Duchamp faz isso aí, esta agressão, entendeu? Tá vendo o crucifixo? Pode se agredir a Mona Lisa, mete um bigode na Mona Lisa, e mais ainda, escreve essa linda frase embaixo, que quer dizer L-H-O-O-Q, que isso você, em francês, você lê L-H-O-Q, que traduzida ela tem calor no cu. É isso que quer dizer, ela achou por tudo. Então ela é esfogueteada, vamos dizer assim. Entendeu? Agora, esse também é um papel da arte, de ser um dessacralizador das musas e das verdades absolutas. O trabalho do Vick, né, em cima dos caramelos, dos açúcares, pode seguir, senão não dá tempo, manda bala. Aí são coisas que eu coloco, entendeu? Que eu acho que não entrou muito por aqui, questões basicamente do Picasso, entendeu? Vamos lá. Aqui eu gosto muito desse trabalho, porque você vê essa galinha, entendeu? Absolutamente assim, representativa, e o galo caricatural
Mas o galo, na verdade, né, é de tal forma expressiva que o galo é um ser humano, né? Parece assim, quer dizer, aquela pretensão do galo se achar, sabe, fortíssimo, aquela merdinha daquele bicho, né? Não parece ser humano, assim, não parece assim, esses caras, assim, sabe, da política, que só ficam assim, cheios de si, gritando, sabe, essa pobreza de gente, sabe, assim, gritando no vazio do infinito, de que eu sou o poderoso, não sei o que, tem o galo. Isso quantas vezes a gente vê gente assim, ó. Olha, Eduardo. Vamos lá. É isso aí, mais ou menos, vamos embora, podemos seguir. Parar. Lendo aí, não vamos ler como agora não, senão a gente termina às 6 da tarde, vamos lá. Pode ir, vamos indo rápido. Aí, quer dizer, um pouco brincar com essa questão da iconografia pop. Quer dizer, o que vai restar hoje, considerar talvez o Mickey Mouse, a nossa Mona Lisa hoje não vai ser o Mickey Mouse, vamos seguir. E aí essas ideias de arte como processo, quer dizer, um trabalho clássico da arte brasileira, como da Lígia Clark, ele só se justifica porque, na verdade, ele se articula através da manipulação dessas peças. Quer dizer, é dentro do conceito da obra aberta do Eco, quer dizer, de como que a obra, ela se recria, ela se faz, ela se assume a partir do conhecimento, a partir da pesquisa, a partir da interferência do usuário e da pessoa que é convidada a participar. Quer dizer, é o meu olhar que vai, na verdade, justificar aquela obra. Manda bala. Então tá aí, investigação artística de um indivíduo, ou os passos que o indivíduo leva para fazer uma obra de arte, processos variam de pessoa a pessoa. Vamos lá, então vamos ver se a gente não para. Deixa eu mostrar alguma coisa do Nova Iguaçu. Pode seguir direto aí, quando tiver que parar, eu peço. Isso são alguns trabalhos da Lígia Clark, algumas ações e aí são as oficinas que eu só mostrava para você o que a gente fazia. Então, quer dizer, isso aqui, por exemplo, a gente fazia land art com as crianças, porque não tinha material mesmo, a gente ia reunindo e ia construindo as coisas do que tinha. Saía pela rua. Então, uma coisa que eu queria também era muito assim, em cima daquela história do Paulo Freire, de devolver a rua para as crianças, o que eu queria um pouco era o seguinte, não transformar a rua naquele pavor, cuidado, olha o sinal, olha o ladrão, olha não sei o que, assim, vamos fazer desse passeio, dessa saída da escola, até o clube, até a igreja onde a gente ia trabalhar com arte, vamos fazer desse passeio um momento bom, vamos ver a nossa cidade. Então o que a gente achou legal, vamos reunir material e vamos levar graveto, levar folha, vamos ver, que bonito aquilo ali, aquilo outro, e aí foi assim que rolou, manda bala. Menino, galã, 40 graus. Aí deixa eu dar para a gente fazer pequenininho, né? Tudo bem, é bem mesmo, né? Pode ir, manda bala. Entendeu? A gente está baseado na land art. São algumas experimentações de land art, especialmente as norte-americanas, né? Muito legal. Essa é um pouco que eu acho legal. Essa aí eu acho legal com um pouco aquela coisa assim, olha o artista ali, né? Pedacinho vermelho ali. Isso aqui a gente fazia isso, sabe como é que é? Assim, a experimentação, claro que de cores, de buscar memórias afetivas, memórias olfativas, memórias gustativas. Pode mandar lá. A roda dos prazeres da Lígia Clark, que a gente cansou de fazer. Eu tenho certeza que a Lígia ia adorar estar fazendo isso com a gente, como ela de Sica também adorar isso, muito mais do que ficar, questão do ar de ciclos, lembra aquela teoria? Isso aí é um trabalho também baseado em cima da Lígia Clark, chamado Teteia, em que a gente buscava, sabe como é, discutir a socialização, que a gente usava isso em aula de geografia, em aula de matemática, para dividir, para entender conjuntos, seções, divisões, uma série de coisas. Com interferência de todas as crianças, manda bala, pode ir aí. Isso aí, acho essas caixinhas de leite ótimo, né? Porque é o seguinte, dentro de um mesmo material, como cada um criava a sua subjetividade, cada um criava a sua expressividade, dentro do material que sobrava de caixinha de leite. Fazemos também experiências sonoras e musicais, de sons do corpo, de coletivos, de união entre as pessoas. Volta ali um pouquinho para você.
Você vê, aqui já começa a gozar. A história local amplia a capacidade de observar o seu entorno para a compreensão de relações sociais e econômicas existentes no seu próprio tempo e reconhecer a presença de outros tempos no seu dia a dia. TCN de história. Eu tive que fazer aula, estou fazendo isso na prova para você, ainda está no TCN de história. Pode passar direto, assim, entendeu? Isso são alguns eventos que a gente fazia, como eu fiz na exposição do Niemeyer, sabe, no Egito. Pode seguir mais rápido aí, porque senão a gente não termina. É só mostrar como é que a forma se cria. Quer dizer, a partir de uma visão de arquitetura, a gente pensar o que é que se cria, ó, do cheio, do vazio, da forma, do volume. E o que eu acho legal, isso aí foi feito no salão de exposição. Não teve o cantinho do educativo. O educativo interferiu na exposição. Pode mandar bala. Pode ir. Acho que tem mais uma coisinha só que eu queria falar antes de terminar. Pode seguir. São experiências que a gente fez lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo também. Isso já é educativo do prêmio Marco Antônio Vilaça. Parangolés. Você quer que tome? Acabou? Então, agora tudo isso que eu queria dar, então pode acender a luz, obrigado. Então, quer dizer, só um exemplo de algumas coisas, que é um tempo curto, que a gente tem que liberar o auditório, só para dizer para vocês o seguinte, que é muito importante o que a gente faz. Quer dizer, que é muito importante que a gente tenha a coragem de levar essas nossas experimentações para que a gente possa realmente interferir na questão educacional, dando às crianças, aos adolescentes, aos adultos, a todo mundo, a necessidade fundamental da experimentação. O ser humano ele se justifica porque ele inventa. A pessoa que não inventa, eu até brinco de vez em quando, eu digo assim, gente, a maior prova para mim de falta de amor, uma vez cheguei um tio que era reacionário, era um caretão, ele dizia assim, conheço uma véu na palma da minha mão. Aí um dia eu disse para minha tia, vai numa sex shop, compra uma calça vermelha, um chicote, chicoteia esse homem e mostra que ele não conhece você na totalidade. Porque isso não é amor. Quando der uma chicotada nele, ele vai ver que, entendeu? Porque é aquela história. É muito mais amoroso do que assim, cara, conheço uma Deus inteiramente. Ela faz umas coisas que eu não entendo. E é esse não entendo é que me faz ser curioso com a Abel. É esse não entendo que eu digo assim, como que ela me surpreende? Como que ela, depois de tanto tempo, eu que conheço tanto, eu também tenho que surpreender. Isso é uma declaração romântica na véspera dos Dias dos Namorados, entendeu? Para dizer que essas coisas são assim, quer dizer, que a geração 80, que a arte, que a vida, que o afeto, devem todos caminhar juntos. Pode parecer piegas, pode parecer bobão, mas é isso, a gente está fazendo as coisas para a gente ser feliz, para a gente contribuir com o país, para a gente contribuir com o mundo, para a gente tentar fazer para a gente tentar ajudar a formar uma geração que seja menos hipócrita, que seja menos horrorosa, menos preconceituosa, menos vulgar, que ela possa ser feliz, que ela possa conviver com os outros, que ela não tenha seus dogmas, que ela tenha o tempo todo a pergunta sobre, será que isso é a função nossa? E aí, nós artistas, curadores, marchands, nós da arte, é sermos o agente da dúvida. Na hora que aquilo está tudo dizendo que é, você chega assim, tem certeza? E você faz a gente pensar e olhar. Não é o trabalho, não é se a geração 80 pintava aviãozinho, ou se o outro pinta quadrado, ao contrário, vamos abrir o espaço, vamos abrir a sensibilidade para ver duas coisas. Primeiro, se há ali verdade, se há disposição real daquela pessoa, se aquilo ali é algo no qual ela precisa viver, que aquilo é arte para ela. E segundo, para que a gente possa, na verdade, ser companheiro nessa viagem. Para que a gente possa estar o tempo todo olhando para isso. Eu estava contando daqui a pouco lá para os meninos que eu tive o privilégio de ser curador, sabe, do Oscar Niemeyer. E eu, o Oscar Niemeyer, com 104 anos, eu fui lá, eu fui conversar com ele, uma coisa maluca, que eu fiz uma exposição chamada Espelho Refletido, que era sobre o surrealismo na arte brasileira, e eu sempre achei que a Praça dos Três Poderes é um equívoco. E eu fui falar com o Oscar sobre isso, para dizer, ó, tem a ver com o equívoco. O velhinho
com 104 anos, nunca tinha pensado nisso, mas realmente, Davi, gosto muito do Dedílico. Gosto também daquele belga, do olho. Eu digo, Magritte, maravilhoso. Sabe que as pessoas gostam muito mais dele do que do Salvador Dali. Falou para mim e falou assim. Tem texto do Breton na exposição? Eu digo, tem. Domingo está aberto, eu vou lá ver. Com 104 anos, cego, assentadinho, eu quero ir lá ver. Olha que maravilha, quer dizer, por quê? Porque estava ali, ainda tendo curiosidade de saber. Então, o privilégio da pessoa morrer aos 105 anos de idade, feliz, querendo ver a exposição do surrealismo, é algo que nenhum careta desses vai roubar da gente. Entendeu? Que vão todos morrer com a boca cheia de formiga, amargos e frustrados, e a gente vai morrer gozando e rindo e beijando muito. Muito obrigado. Gente, super obrigado. O tempo era curtinho e trazer também o Marcos foi uma arte.